Fala galera, Juan do canal Rio Tricolor, passando para falar um pouco do pós-jogo de Santos 2, Fluminense 3, partida que o Fluminense consegue ganhar de virada, muito importante pelos 3 pontos conquistados, afastar um pouco da crise que vinha crescendo perante a torcida e nos bastidores do clube. Uma vitória também importante, além do aspecto de ter sido de virada, conseguir a vantagem depois de estar 2 vezes atrás do placar, também pelos testes que foram feitos no time titular e pelo Fluminense também estar muito desfalcado, seja por lesões ou por acúmulo de amarelos. Então a gente viu um time bastante mexido que foi a campo, a gente com poucas opções no banco de reservas, o que trouxe até a vida do Ricardo Felipe, que muito não jogava. Enfim, o início do jogo do Fluminense foi pouco animador, os 3 volantes ainda muito confusos de quem marcaria por qual lado, faria determinada função. Então, acho que esse período de adaptação foi complexo. O Alisson ainda com um pouco de falta de ritmo, na minha opinião. Não fez uma boa partida hoje, inclusive. O gol, inclusive, vai sair numa falha dele, de não conseguir dominar uma bola, ainda perde na corrida para o Neymar. O Freitas vai tentar cortar essa bola que sobra para o Gabigol bater forte, cruzado de direita, a bola indefensável para o Fábio. E o Santos, não só pelo momento do gol, até esse momento na partida, vinha buscando propor mais, vinha buscando mais ações com bola, por mais que às vezes faltava um último passe, uma finalização melhor, como foi 5 minutos após o gol, mais uma vez aos pés do Gabigol, que ele bate de direita para fora, mas uma boa trama do Santos. Os jogadores estavam com ímpeto e com vontade de jogar e de dar uma boa resposta para o seu torcedor, que também estava carente de melhores resultados e atuações por parte da equipe santista. O Fluminense vai achar um gol com o Savarino, num chute absurdo de fora da área, um golaço lindo, mas por volta ali dos 24 minutos. Mas até ali, o Fluminense não havia criado nada. Pouco fez com a bola, confuso sem a bola. E basicamente no primeiro tempo foi só isso, que depois do gol o Fluminense, por mais que tenha melhorado um pouco na partida, tenha dado acordada, sofreu o gol, escapou de tomar o segundo, o Savarino vem e empata. Acho que o time acordou dentro da partida, mas mesmo assim não conseguiu colocar em campo aquilo que eu imagino que tenha sido trabalhado durante a semana e pedido pelo treinador. Mas mais uma vez a qualidade do Savarino sendo mostrada, sendo mais uma vez visto que ele não pode ficar de fora dessa equipe titular de maneira nenhuma. Então, a gente vai pro segundo tempo, intervalo com o placar empatado. A gente volta pro segundo tempo, o Fluminense de novo numa rotação abaixo. E por volta dos 12 minutos, a gente vai tomar um gol de completa desatenção e desconexão da necessidade do Fluminense ganhar a partida naquele momento. Porque o Gabigol tá livre com a bola, passeando, andando calmamente. O Bernal não aperta a marcação, não faz uma pressão. Então, ele consegue enxergar o momento perfeito para achar o companheiro dele já na entrada da área. O James vai tentar um bote antecipado que erra e a bola sobra ali para ele também fazer um golaço encobrindo o Fábio. Bem difícil também o gol, de fato foi um bonito gol. Mas, de novo, o James falhando, o James tendo uma atuação ruim. Então, engraçado que os dedos que apontavam muito pro Freitas, agora que ele vem tendo regularidade, vem errando menos, vem fazendo partidas mais sólidas. Inclusive, ele deu um bom chute durante a partida para a defesa do goleiro do Santos. Não tá tendo a mesma atenção para a questão do James, que vem jogando mal já não é de hoje. Eu acho que o marco deve ter sido, na minha visão foi, né, o jogo que a gente perdeu de virada pro Vasco, ele fez uma partida desastrosa e ele vem somando atuações ruins, inconstantes. E hoje, mais uma vez, poderia ter prejudicado a pontuação do Fluminense na partida contra o Santos. Então, aí vai entrar, depois desse momento do gol, a gente vai entrar no momento Guga, vamos colocar assim, dali para o final da partida, os 2 lances que partem de cruzamentos do Guga para o empate e para a virada do Fluminense. No primeiro gol com o passe do Savarino e o Guga vai achar o Castilho. O Castilho que é isso que ele tem para nos entregar. Ele não tem refino técnico, ele às vezes perde os domínios de bola, tem dificuldade até de dar uns passes quando está fora da área, mas dentro da área ele tem um domínio maior, consegue fazer uma boa parede, tem bom giro e tem bom cabeceio. Então, em jogos que estão amarrados, que o Fluminense não consegue criar, ele vai estar lá e vai poder nos ajudar nesse quesito. Então, cumprir mais uma vez a função, segue marcando gols importantes para ajudar o Fluminense. E para quem não tinha porque o John Kennedy era muito contestado também no início do ano, agora a gente tem 2 centroavantes que por mais que não tenha um refino técnico muito grande, mas estão nos entregando gols, inclusive do John Kennedy, que vai sair o gol da virada do Fluminense, num bom cruzamento do Guga, no passe ali do Ricardo Felipe para ele, e o Guga vai achar o John Kennedy no segundo pau para virar essa partida. Então, a gente tem um Fluminense com boas respostas, mais uma vez, do Savarino, mostrando que não pode sair do time titular. O Guga dando uma boa resposta, porque o Guga também não vem jogando bem, mas o Samuel veio de partida muito abaixo, tanto de volume físico e também de atenção e até de qualidade técnica durante as partidas. O Hércules fez mais uma partida, para mim, sensacional, por mais que ainda tivesse sem o Martinelli, mas conseguiu manter o equilíbrio, com um pouco mais de liberdade em certos momentos. E a gente puxa também algumas partes ruins, como eu já falei do James, já falei do Alisson, que não fez uma boa partida, e aí a gente tem que entrar mais uma vez no nosso amigo Otávio.
Ele entra, já até marquei aqui, pra gente não esquecer isso, 35 minutos do segundo tempo. Próximo aos 37, ele entrega a bola, que naquele momento poderia ser o Santos mais uma vez na frente do placar. Ele entrega a bola no pé do Neymar, pô. Entendeu? Ele não conseguiu fazer um mínimo naquele lance. E a contribuição dele é basicamente nula. Ele não consegue marcar, ele tem dificuldade para dar passes simples e ele irrita o torcedor quando entra em campo. Ele não tem a confiança dos seus colegas porque ele exala o cheiro da derrota. Do gol sofrido pelo Fluminense antes da derrota, é quase que ele entrar e ter o sentimento que o Fluminense vai sofrer um gol a qualquer momento. Não tem condição. Da mesma forma que foi uma grata surpresa o Riquelme Felipe ter voltado a participar, o dia ter colocado ele em campo, precisaram muitas lesões, suspensões, para ele voltar a olhar para o Riquelme Felipe, que, diga-se de passagem, não vinha fazendo boas atuações no ano passado quando jogou. Nesse início de ano também pouco foi trabalhado por parte dele, porque agora que ele fez bons minutos, o pessoal está falando como se ele fosse um diamante esquecido em Xerém. Não é bem por aí. Eu acho que talvez nesse tempo foi até bom para ele ter um pouco mais de amadurecimento, mas é um bom menino, pode contribuir. Da mesma forma que ele achou o Riquelme Felipe, que vá à base e procure alguém para colocar quando existir necessidade de colocar o Otávio. Ou que bote um zagueiro, que bote o Ignacio. Não tem condições do Otávio entrar em campo. Ele poderia ter jogado os 3 pontos do Fluminense, naquele momento os 3 pontos, 1 ponto do Fluminense no mato. Ele não tem condição de ser jogador profissional do Fluminense. Dito isso, uma vitória que foi com muito aperto, com muito sofrimento, mas mostrou concentração por parte do Fluminense, mostrou resiliência, resistência, entendeu? O Fluminense conseguiu se reinventar, jogando mais a bola para a área, que a gente abusa pouco dos cruzamentos, a gente usa pouco essa arma. Então, mais uma vez, a gente consegue tirar coisas boas e ruins dessa partida. O importante foi a vitória, para baixar um pouco essa adrenalina dessa crise que vinha surgindo. E agora, uma sequência de Copa do Brasil contra o Operário e, no final de semana, partida no Maracanã contra a Chapecoense, que é para ganhar mais 2 vezes, fazendo um futebol mais leve, mais tranquilo, para afastar de vez essa crise, porque depois a gente vai ter que ir para altitude enfrentar o Bolívia. É isso aí, minha rapaziada. Quero saber o que vocês acharam do jogo. Bota aí nos comentários. Não esquece também de seguir o nosso perfil, que ajuda demais a espalhar mais o nosso trabalho. Curta esse conteúdo também. E é isso aí, mais uma vez deixando a indicação do meu amigo Cal, do canal Flow Mais Flu, sempre postando notícias atualizadas do Fluminense todos os dias. Saudações tricolores e um abraço.